E olha só, gente, o Benfica, ex-clube do Jorge Jesus, também emitiu uma nota em relação às declarações do Mister, né, do Jorge Jesus. Impressionante essa nota do Benfica e pegando todo mundo de surpresa, por quê? O Jorge Jesus deu uma entrevista ao programa Bem Amigos, falando que ele tinha pedido para sair do Benfica depois da derrota e depois do feriado de Natal. Ele deu essa declaração ao programa Bem Amigos, dizendo que ele tinha tentado um acordo para que ele saísse do Benfica. E aí o Benfica, por sua vez, emitiu uma nota desmentindo as informações que o Jorge Jesus deu em relação à sua saída do clube. O Benfica trouxe o seguinte: o Sport Lisboa e Benfica esclarece que em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do clube ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até o final da temporada. Então, o Benfica desmente, né, essa declaração do Jorge Jesus, sendo que ele não pediu em nenhum momento para sair. Lembrando também, inclusive, o João de Deus, auxiliar técnico do Jorge Jesus, também deu uma entrevista quando o Jorge Jesus não podia, né, porque estava impedido de ficar à beira do campo no jogo contra o Benfica, porque tinha sido punido. O João de Deus também deu essa entrevista coletiva de imprensa falando que eles não queriam sair do Benfica, que o Jorge Jesus tinha um contrato a cumprir e que eles não pretendiam sair do Benfica. Então, acabou ficando um pouco de contradição nessa declaração do Jorge Jesus e agora o Benfica emite uma nota desmentindo também o Jorge Jesus. Marquinhos, que momento, né, meu amigo? Isa, que momento, né, que situação, né, que vai se tornando essa. A gente sabe que o torcedor do Flamengo, a grande maioria, quer a volta do Jorge Jesus, sempre quis a volta do Jorge Jesus, mas como você muito bem relatou aí, ele teve a oportunidade dele de voltar, não quis, o Flamengo foi lá, trouxe o técnico Paulo Sousa, e aí quando a gente fala sobre isso, Isa, a gente tem que falar de duas coisas: o ser humano, o homem, né, o Paulo Sousa e o técnico. O técnico não está sendo bom para o Flamengo. O trabalho dele como técnico não tá dando liga, como o pessoal costuma falar, e não está sendo bom. Isso é uma coisa. Agora, o ser humano, né, Paulo Sousa, acho que ele, assim como todos os outros, merece respeito e tem que ter respeito sempre. Como eu disse, o Jorge Jesus, ele teve a oportunidade dele de voltar. A situação, quando o Marcos Braz foi até lá, a situação dele já não estava bem no Benfica, ele poderia ter negociado, não fez, preferiu não fazer e continuar lá. Agora, ele vai ter que aguardar uma nova oportunidade, e eu acho até, Isa, que o Jorge Jesus ele tem que voltar sim ao Flamengo. Para ou solidificar o que foi feito, ou então acabar esse fantasma de vez, acabar tudo, mas esse momento, o técnico que está à frente do Flamengo é o técnico Paulo Sousa. E, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, no meu ponto de vista. A situação das declarações do Jorge Jesus, ele aumentou a pressão em cima do Paulo Sousa, porque a pressão já existia com o mau futebol que o Flamengo vem apresentando. O mau futebol, a galera tá falando que o áudio tá ruim, tem muita gente falando que o áudio tá ruim, Isa. Vai concluir daí, Bruno, o seu raciocínio, que eu já volto, vou trocar aqui para ver se melhora pra galera. Tá? Tá dando uma picotada. Não, mas deu para entender bastante o que o Marquinhos disse, né? Isa, Ti, pessoal do chat, que realmente o ser humano merece respeito, né? Independente de qualquer coisa, é uma pessoa. Agora, realmente, né, temos que concordar que o trabalho não vem surtindo o efeito que todos imaginávamos, né? Eu já imaginava um Flamengo jogando mais bola nessa altura do campeonato. E é claro que, permanecendo o Paulo Sousa, ou a coisa precisa melhorar muito para brigar por títulos de fato, e aí falando de títulos de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, com essa bola vai ficar difícil, o Flamengo tem que evoluir, não é possível 3 chutes no gol contra o Tadieres, é muito pouco mesmo, né? O primeiro gol do Flamengo, do Arrascaeta, ou melhor, o primeiro gol foi o primeiro chute. Acho que o goleiro do Tadieres estava lendo um jornal ou tomando um café, porque ele não tinha feito nada, estava frio, inclusive, no primeiro tempo. E é inadmissível, estamos falando do Flamengo, que tem Arrascaeta, Gabriel, Bruno Henrique, o Flamengo tem que produzir mais. E isso realmente bota na conta do Paulo Sousa. Isso é uma realidade. A questão toda é, nós não somos o presidente do Flamengo. O presidente é o Rodolfo Landim e ele tomou uma posição. Não vou trazer o JJ.
Valeu, presidente, está tudo certo. Se o senhor acha que não é melhor, o senhor é o cara que decide, tá certo. Agora, a cada escolha uma renúncia. Escolheu ficar com o Paulo Souza, o Flamengo tem a obrigação de render mais do que está rendendo. Porque, senão, essa pressão será jogada em cima de quem manteve o técnico e do próprio técnico e ex-jogadores. Vamos lembrar, não é só técnico, tá? Para mim, os jogadores também precisam produzir mais. Já é o quarto técnico e o quarto técnico que não faz esse Flamengo jogar como a gente sabe que esse Flamengo poderia jogar. Então, para mim, os jogadores também têm culpa no cartório. Eles precisam render mais. Repito, a pressão em cima do Paulo Souza é enorme. E agora ela aumentou, porque o rendimento está abaixo e tem essa questão do Jorge Jesus. Ok. Mantém o Paulo Souza, presidente? É esse que o senhor quer? Tá tudo certo. O senhor é o que manda. Cabe a nós respeitar, não tem outra coisa. E quem quiser ir para o estádio, chiar, gritar, xingar, paga o ingresso e vai lá e faz isso. Não tem problema. O torcedor tem direito, de fato, de fazer isso. Aplaudir e criticar. Mas, se der tudo certo, parabéns, presidente. Lá no final do ano, ó, ganhou tudo. Parabéns, Landim. Manteve o Paulo Souza, o Flamengo ganhou tudo. Mérito para você. Perdeu tudo. Também vai ser colocado na conta de quem tem que ser. E aí, eu divido isso. Presidente, diretoria, treinador e jogadores. Todo mundo vai ter a sua parcela de culpa. Ainda para mim, eu não sei o que a galera pensa, mas é o meu pensamento. Para mim, é inadmissível o quarto treinador no Flamengo pós-JJ e o Flamengo não render. Eu não consigo acreditar que todo mundo era ruim e os jogadores jogam muita bola e só o Jorge Jesus era bom. É claro que ele foi F aqui no Flamengo. Claro que ele foi. Todos nós comemoramos muito. Mas, cara, esses jogadores têm bola para jogar com outros técnicos. E já é o quarto. Não é possível que eles não tenham nenhum tipo de culpa no cartório. Eu prefiro dividir a culpa entre todos eles. Claro que presidente, diretoria que contrata, treinador que treina e jogador que joga. Todos eles, para mim, são culpados. Pois é, Marquinhos voltou aí, eu vou passar a palavra para o tio Sérgio para a gente continuar nosso programa. Daqui a pouquinho o Marquinhos também vai falar um pouquinho. Só vou dar uma lida aqui no superchat, tio Sérgio, para não deixar acumular. Okay. O Bernardo Demétrio mandou aí, volta Jorge Jesus, abaixo a diretoria inapta. Tem mais um superchat também, do Alexandre Almeida da Silva. Se contratar o Jorge Jesus agora, vai ter que demitir toda a diretoria que tem méritos. E se Jorge Jesus receber um convite da Seleção Brasileira? Pois é, e ele não descartou aceitar um convite da Seleção Brasileira. Ele, inclusive, na matéria do Renato Maurício Prado, fala que a Seleção Brasileira é um convite irrecusável. Né, Marquinhos, né, tio Sérgio? A gente viu isso, a gente falou, inclusive, ontem sobre isso, né, tio Sérgio? A gente, inclusive, disse que se ele tivesse no Flamengo e a Seleção Brasileira, depois da Copa, fizesse um convite para ele, que ele ia se mandar para a Seleção Brasileira, né?